O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, um bom dia, graça, bênção e paz a você, à sua família. É domingo, dia do Senhor, dia de celebrar a Eucaristia, escutar a palavra de Deus, deixar-nos iluminar pela vida de Deus na liturgia celebrada. É belo o texto
do Evangelho que escutamos. Mais uma vez nos é narrada aquela passagem do encontro de Jesus com os discípulos que caminham para Emaús. Estão tristes, desolados, e Jesus se coloca no meio deles. Jesus, meus amados, é o Deus conosco, é o Deus que se faz companheiro na nossa caminhada, que nos encoraja diante da vida, que nos faz verdadeiramente caminhar com esperança. Este Evangelho nos sugere preciosas mensagens. É preciso saber que Jesus sempre se faz presente no nosso caminho e Ele se revela a cada um de nós todas as vezes que nós, pela ação do Espírito Santo, nos abrimos à escuta da Sua palavra, palavra que é Ele mesmo, palavra que nos salva. O texto de hoje nos faz ouvir daqueles dois discípulos. O nosso coração ardia enquanto Ele nos falava das Escrituras. Jesus, palavra do Pai, se revela a cada um de nós quando abrimos os nossos ouvidos para escutar a Sua palavra, palavra que salva. Jesus se revela, meus amados, a cada um de nós quando também nos colocamos à mesa, quando nos colocamos em comunidade na partilha do pão. Os discípulos, depois de convidarem o Senhor, fica conosco, se colocam à mesa com Ele e o reconhecem ao partir o pão. Os seus olhos são abertos e eles reconhecem Jesus. É na partilha do pão, e aqui nos sugere a Eucaristia, que nós reconhecemos o Senhor que nos manda em missão. Aqueles homens, depois dessa bonita experiência, deste bonito encontro com o Senhor, voltam para o meio da comunidade e vão testemunhar: vimos o Senhor. A igreja, nós, igreja, vivemos o ano vocacional, que tem como lema corações ardentes, pés a caminho. Na escuta da palavra de Deus, somos encorajados a caminhar, a nos colocarmos também em missão, para que o Evangelho, presença viva de Jesus, seja a nossa alegria e a alegria do coração dos nossos irmãos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família, sua casa, permaneça para sempre. Um bom domingo, uma santa Páscoa. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da sociedade todas as formas de desesperança e desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores de vossa paz. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos de todo o mal e de todas as formas de violência que agitam nossa sociedade e as nossas famílias, para que tenhamos uma vida digna, humana e fraterna. Amém.